O Apóstolo, segunda parte, capítulo 24. Paulo, o Apóstolo. Mas no fim de tudo, não foi Pedro o expulso da congregação, e sim Paulo. Existem almas dotadas por Deus de tanta harmonia interior que, por mais que incidam em erros, a graça dessa harmonia restabelece o equilíbrio perdido, terminando, afinal, tudo bem. O calor que irradiava o coração de Pedro e inundava o mundo ao seu redor, assim como a sonoridade de um canto de pássaro enche um campo, exercia atração sobre todos. Não só lhe perdoaram ter envergonhado os gentios, como também, impressionados pelas exprobações do primeiro discípulo, daquele que fora agraciado pelo Senhor com o poder de atar e desatar, regeneraram-se, mudando seu modo de vida. Por outro lado, as cartas chegadas de Jerusalém condenando as doutrinas pregadas por Paulo causaram grande impressão na comunidade. E já não eram só os crentes judeus, pelo seu respeito à autoridade de Jerusalém, que se retraíram de Paulo. Até os crentes gregos se atemorizaram e começaram a mostrar-lhe aversão. Paulo viu-se de improviso isolado de sua própria congregação. Vagueando solitário pelas estreitas ruas do bairro judeu, lembrava-se de que dantes, quando passava por elas, as portas das casas e dos bazares se apinhavam de seus adeptos que jovialmente o saudavam de longe. Todo o bairro fora iluminado com lanternas quando ele regressara de sua missão aos Gálatas. Mas agora só via sobrancelhas franzidas e olhos rancorosos, e ouvia ou figurava-se-lhe ouvir, de passagem, um sussurro hostil de vozes. Ali vai o traidor de Israel. Eis o homem que queria arrancar a Torá pela raiz. Que admira, pois já não perseguiu abertamente a santa congregação do Senhor? Já não percorreu as cidades levando correntes para grilhoar os fiéis? Aposto a minha vida em que ele ainda conserva algumas dessas correntes. Sem dúvida, sempre desejou conquistar a simpatia do sumo sacerdote, e sabes por quê? Porque o sumo sacerdote tinha uma filha com quem Saulo queria casar, e quando o sumo sacerdote o pôs na rua, Saulo se voltou contra ele. No mesmo dia foi se alistar entre os fiéis. Agora percebo. Como dantes perseguia os fiéis, hoje persegue a congregação de Israel, causando discórdias em todas as comunidades em que o deixam entrar e incitando os gentios a se voltarem contra os judeus. Traidor de Israel, genro do sumo sacerdote. Tais eram os boatos correntes que chegaram aos ouvidos de Paulo. No sábado, ao dirigir-se para o templo, sentiu-se novamente alvo dos olhares coléricos e ameaçadores dos crentes. E não foi tudo, porque alguns fanáticos que viram as cartas enviadas a Antioquia pelos santos de Jerusalém postaram-se diante dele, e um dos de seu grupo exclamou: Que fazes na congregação do Messias, traidor de Israel? Balaão, Coré! Exclamou um outro. Parecia que a santidade da igreja ia ser profanada por uma cena de violência. Se não fosse Tito e Timóteo estarem na sua companhia, era muito provável que o expulsassem do templo. Tanto em Antioquia como em Jerusalém ignoravam o muito que o apóstolo havia trabalhado, quantos campos virgens arroteara e semeara para o Senhor. O que ouviam era apenas os brados das comunidades sobre as discórdias originadas pelo fato de Paulo fazer do Messias um estranho que não se harmonizava com Israel. Em Jerusalém, o cenário das antigas perseguições de Saulo, a indignação contra ele foi imensa. Não sabiam ou não queriam saber que ele fundara uma cadeia de comunidades desde as montanhas da Galácia até o mar Egeu. Não os comovia ter ele levado o nome do Senhor e de seu Messias a nações que jamais ouviram falar num e noutro, e ter implantado a esperança da redenção em corações selados pelas abominações.
vulgarizou-se em Jerusalém uma frase: necessita Deus de muitos? E diziam que apenas necessitava dos eleitos que, pela santidade de suas vidas, servissem de testemunhas do Messias e, pela pureza de suas ações, forjassem como que numa bigorna a Torá viva que Moisés tinha ensinado. Esses eleitos, esses incorruptíveis, seriam como colunas de fogo no meio da noite a iluminarem o mundo. Jacó ben Yosef escreveu-lhes e, numa de suas cartas, entre outras coisas, dizia: que aproveitará, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso poderá a fé salvá-lo? E se um irmão ou irmã estiver nu e lhe faltar o alimento cotidiano e algum de vós lhe disser: vai em paz, veste-te e farta-te, que lhe aproveitará isto, se não lhe der aquilo que necessita para o corpo? A fé sem as obras é morta em si mesma. Se porventura alguém disser: tens a fé e eu tenho as obras, mostra-me tua fé sem as obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Pois a fé só se consuma pelas obras. Assim como um corpo sem espírito é morto, também a fé sem as obras é morta. Estas singelas e incisivas palavras de Jacó ben Yosef calaram profundamente nos fiéis, principalmente nos fiéis judeus. Os ricos ficaram surpresos e atemorizados e com terror meditavam as palavras de Jacó. Eia, vós, ó ricos, chorai e lamentai em altas vozes, pensando nas tribulações que cairão sobre vós. Deste teor eram as suas cartas. Em nada Paulo foi poupado. Havia pessoas que não se preocupavam com outra coisa senão em fazê-lo saber palavra por palavra todas as coisas sinistras e desagradáveis que se diziam contra ele. E o apóstolo ouvia sem responder. Seu coração refervia de cólera, mas conservava-se mudo. Só em suas tabelas escrevia as veementes sentenças que figurariam nas suas futuras cartas. Quando os boatos e acusações tinham somente por alvo a sua pessoa, Paulo, num esforço de vontade, não praticava qualquer ato, nem dizia qualquer palavra contra os homens de Jerusalém, para não cindir a congregação fundada pelo Senhor. Pois fora em Jerusalém que o Senhor exercera o seu ministério, e fora aos de Jerusalém que encarregara de pastorear seu rebanho. Paulo tragou em silêncio as suas amarguras, em que achava um sabor de veneno. Mas atingiram tal ponto que já não as pôde sofrer em silêncio. Chegaram a Antioquia notícias de que os mensageiros dos anciãos haviam percorrido as cidades da Galácia, e assim Paulo o soube. Viu a obra de suas mãos oscilantes como uma casa edificada na areia. Apareceram em Antioquia alguns gálatas dizendo que as cartas dos anciãos lançaram grande confusão nos espíritos dos fiéis das comunidades das montanhas. Os pobres e simples gálatas já não sabiam o que deviam crer nem o que deviam fazer. E não só os judeus se sentiram maculados e desencaminhados por Paulo, que os fizera trair a fé de seus antepassados, também os cristãos gentios ficaram desorientados. As cartas diziam que Paulo, o antigo perseguidor dos fiéis de Jerusalém, não vira o Messias nem ouvira de seus lábios a doutrina que pregava, pois o Messias dissera, e as cartas insistiram nesse ponto, que mais depressa passariam o céu e a terra do que um jota ou til da Torá. E dessas palavras se evidenciava que os gentios não podiam ser salvos nem terem o quinhão na herança de Israel se não cumprissem as leis e mandamentos de Moisés. Era certo haver Paulo alegado que tivera uma visão, mas com este simples fundamento não podia revogar as palavras ouvidas pelos anciãos da boca do Messias. Fosse como fosse, Paulo não tinha autoridade para pregar sobre o Messias de acordo com sua
própria interpretação e suas próprias ideias. Os únicos investidos de autoridade para pregar de acordo com o ensino do Messias eram eles, os santos de Jerusalém, os discípulos diretos do Messias, dos quais Jacó ben Yosef, o irmão do Senhor, era o chefe. A doutrina de Paulo, por conseguinte inspirada pela sua interpretação pessoal, era uma doutrina de falsos deuses, a que os fiéis não deviam dar ouvidos. Tão aterrorizados ficaram muitos gentios pelas mensagens de Jerusalém que foram pedir aos judeus para serem admitidos no pacto de Abraão por meio da circuncisão. Mas outros, os mais fracos, repudiaram completamente a fé. E entre estes dois grupos havia os indecisos, que não sabiam o caminho a seguir. Tudo isso, chegando aos ouvidos de Paulo, o encheu de receio e de cólera, pois o edifício que erigira ameaçava desabar como se fosse não obra de Deus, mas do diabo. Paulo não poderia ter pior impressão se visse os céus se abrirem acima de sua cabeça e avistasse a descer sobre nuvens de fogo, não o Senhor, o Rei Messias, mas, Deus livrasse de tal, o filho do diabo. Como numa visão, ele revia os bons gentios da Galácia que, ainda na véspera, eram idólatras. Revia-lhes os semblantes a manifestarem sua perplexidade, agora que já não sabiam se estavam com Deus ou com o diabo. Os olhares dos Gálatas como que fitavam ressentidos o apóstolo. Por que lhes fizera aquilo? E improviso Paulo viu a si e a sua obra na iminência de serem tragados pela terra, como fora Coré com toda a sua congregação. No dia em que as pessoas da Galácia lhe contaram isso, Paulo sentiu-se como que fulminado. Foi mais arrastando-se que caminhando que voltou à casa em que se alojara, no bairro da outra margem do rio, e mal transpôs a soleira de seu quarto, caiu em convulsões no pavimento. Na visão que lhe veio durante este acesso, viu a si mesmo subindo num trilho estreito à encosta das montanhas que ficavam no caminho da Galácia. Mas o trilho subitamente se acabou. Aos dois lados via abismos, de cujo fundo se erguiam imensas agulhas rochosas. E à frente escancarava-se o espaço como as maxilas abertas de um crocodilo. Não havia meio de voltar. Além, o trilho subia para o cabeço de um monte que ele não podia ver por causa da névoa, mas que era de altura vertiginosa. O caminho por onde seguia não era limpo, estava forrado de densa vegetação de raízes retorcidas e cactos silvestres, alguns com línguas vermelhas e outros com tenazes que lhe cravavam na carne. Sentia-se preso por garras ardentes e observado pelos 1000 olhos de plantas esquisitas. E enquanto estava parado, sem saber o que fazer, todas aquelas coisas indescritíveis começaram a mover-se para seu lado. Outras plantas agressivas mexiam-se debaixo de seus pés, saindo de um verde lodo musgoso, e se enrolavam nas suas pernas, ao mesmo tempo em que outras o aferravam sem piedade. Precisava fugir daquele lugar, mas como? Tanto adiante como atrás tinha o caminho cortado. Um grito se elevou no âmago do coração de Paulo. Senhor, Senhor, eu não vim só por mim para este caminho, foste tu que me tomaste e colocaste nele, portanto socorre-me agora. Então, avistou estendida para ele, através da confusão de línguas e garras de fogo, uma grande mão. Essa mão lhe era estendida do cimo da montanha, que nesse momento se desvelou para ele. Com isto, findou o acesso. A tensão de seu corpo relaxou-se e, já desperto e banhado em lágrimas, Paulo exclamou: Pai Celeste, não me faças ficar em conflito com a gente de minha carne e de meu sangue.
Aos lados viu Tito e Timóteo inclinados sobre ele. Erguendo-o, os dois o colocaram na cama. Paulo sentiu as mãos frescas e suaves de Timóteo no seu rosto e na sua fronte. Todas as dificuldades cessarão, disse Paulo, falando ainda à visão. Não fui eu que escolhi a estrada de Damasco, foste tu que fizeste que meus pés a trilhassem. Ergueste-me da cloaca do pecado em que eu jazia e me purificaste com teu sangue. Uma vez que me perdoaste, quem poderá me incriminar? Escolheste-me para teu vaso e quem poderá quebrá-lo? Mandaste-me em missão aos gentios e quem me poderá afastar dessa missão? Mesmo havendo os de Jerusalém fechado sua sinagoga para mim, como todos os judeus o fizeram, eu edifiquei a tua igreja com a autoridade de que me investiu a tua boca, ó Senhor. O mundo é a tua igreja e todos os homens seus fiéis. A eles levarei as novas de teu advento que recebi, não de outros homens, mas de tua revelação direta a mim. Vendo agora o caminho a seguir, Paulo pediu a Timóteo que lhe trouxesse papiros, pena e tinta. Desta vez não ditou e sim escreveu com seu punho. Sentou-se de pernas cruzadas no chão. Sua testa estava franzida e suas feições contraídas. Tremulamente molhou a ponta metálica na tinta e começou a escrever aos Gálatas a carta em que proclamava sua independência e autoridade. Paulo, apóstolo não pelos homens nem por algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Declaro-vos, meus irmãos, que o evangelho que vos tenho pregado não é segundo o homem, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas sim pela revelação de Jesus Cristo. Sabei que um homem não se justifica pelas obras da lei, e sim pela fé de Jesus Cristo. Porque todos vós sois filhos de Deus pela fé que tendes em Cristo. E por serdes seus filhos, Deus mandou a vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. E assim já não sois servos, mas filhos e herdeiros de Deus por Cristo. Mantende-vos firmes na liberdade com que Cristo vos fez livres, não vos metendo outra vez debaixo do jugo da servidão, do jugo da lei, pois assim deixareis de ser seus filhos, recaireis na servidão e gentilidade e decaireis da graça. Porque em Jesus Cristo nada valem a circuncisão ou a incircuncisão, mas sim a fé que atua por meio do amor. Toda a lei encerra-se neste preceito: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Vede que longa carta vos escrevi com a minha própria mão. Já era tempo de tornar a seu trabalho, pois não deixara para trás em Éfeso uma congregação de judeus que lhe suplicara que voltasse para ficar algum tempo com eles? Não se sentia obcecado pelas visões de enfermos e possessos que chegavam em legiões ao templo de Diana para serem devorados pelos abutres humanos, pelos magos, adivinhos e falsos profetas? Não prometera a si mesmo que não repousaria enquanto não houvesse implantado naquele lugar o nome do Deus de Israel e do Messias, e levado os enfermos e cegos de Éfeso para a luz da salvação? E seu coração não estava também desejoso de rever as congregações da Galácia, que foram os primeiros frutos de sua missão? Desejava estar com esses irmãos para repetir-lhes de viva voz o que já escrevera no papiro para animá-los e fortalecê-los na fé. Pertencia ele, acaso, a si mesmo para deixar-se esmagar pelas perseguições? Não fora Deus que lhe colocara sobre os ombros todo o peso da salvação que devia ser levada aos gentios? Não era um escravo de Deus vendido a ele para a vida inteira? Por que então ficava ali sentado, ociosamente, sem ir trabalhar no campo, como todo jornaleiro tem a obrigação de fazer?
Mas antes de Paulo partir de Antioquia, Barnabé, o amigo de sua juventude, foi despedir-se dele. Barnabé se sentia indeciso entre os dois leões que disputavam seu coração, entre Paulo e Jacó ben Yosef. Embora preso à fé do Messias por meio da lei de Moisés, sentia-se fortemente impelido para Paulo. Os dois amigos ficaram longo tempo a contemplar-se mudos. Desde a última vez em que se viram, os anos lhes haviam sulcado os rostos com as rugas dos muitos trabalhos e sofrimentos. A enorme barba negra de Barnabé já estava estriada de alguns fios brancos. Seu corpo majestoso, encimado pelo rosto de grandes olhos cinzentos e testa elevada, que fizeram os gentios acreditarem que ele era o Júpiter, havia sido arado pela charrua do Senhor. Por isso, os seus sulcos eram repassados do resplendor da graça. À sua frente via Saulo, o amigo da adolescência, o criador de seus sonhos. Como um velho alquebrado de olhos empapuçados e a testa rodeada de uma coroa de cabelos grisalhos. Como Jonatas e Davi, apertaram-se as mãos e Barnabé disse a Saulo, pois para ele o amigo continuava chamando-o de Saulo: Meu irmão, onde quer que estejas eu estarei contigo, pois sei que tudo o que fazes, tu o fazes em nome do céu. Saulo, meu irmão, não te afastes do povo de tua carne. Pelo Deus de Israel e pela sua Torá, teus irmãos são em toda parte espezinhados pelos mais fortes. Vivem vilipendiados e desprezados, mais rebaixados do que o pó. E não pertencem a ninguém a não ser a Deus, pois foi para eles que Deus enviou seu Redentor. Olhando com firmeza para Barnabé, Saulo respondeu: Livre-me, Deus, de tal coisa. Não venho criar discórdias entre meus irmãos, mas como mensageiro da paz. Não para afastar, mas para unir e remover as separações. Já preguei algum dia que os judeus devam deixar de circuncidar-se? Pretenderei que eles se assemelhem aos filhos dos ricos de Jerusalém, que mais que tudo desejam que, ao saírem nus para a arena, ninguém veja em seu corpo o sinal da circuncisão? Sempre recomendei que os circuncisos continuem circuncisos. Mas, se a circuncisão externa do corpo fosse a única porta para se entrar no reino do céu, se só por meio da circuncisão da carne um homem pudesse tornar-se filho de Abraão, Isaque e Jacó, se fosse assim, todo o nosso trabalho teria sido em vão, pois se a única justificação fosse feita pela Torá, seria uma inutilidade a morte do Messias. 3 viajantes vingavam a pé a encosta selvosa da cordilheira de Tauro, onde ficava a pátria de Paulo. Um alto e jovem ia na frente carregando a bagagem, outro, também jovem, amparava um terceiro já idoso e corcovado. Subiam lentamente como que com os passos embaraçados pelo musgo macio e pelo emaranhado de raízes que revestia o chão. Com amoroso cuidado, o segundo jovem ajudava o velho a transpor os cômoros de pedregulhos e a atravessar os regatos que brotavam do solo. Caminhavam assim desde a manhã até a noite, descansando ao meio-dia à sombra de verdes ciprestes e acendendo à noite pequenas fogueiras para se protegerem contra a friagem que descia do cimo da montanha. À noite, se não podiam agasalhar-se em alguma vivenda, dormiam nas cabanas abandonadas pelos pastores ou ao ar livre, no leito seco de algum riacho. Pela terceira vez, o apóstolo subia em direção à terrível porta síria, para levar a boa nova à cidade da Galácia. Na primeira, a missão era composta unicamente de judeus, Saulo e Barnabé. O mesmo sucedera na segunda, e agora na terceira viagem só era judeu um dos 3, o apóstolo Paulo.
Seus companheiros então eram Timóteo, meio judeu e meio grego, e Tito, de sangue só grego e incircunciso. Deste modo, pelo antigo caminho escarpado, chegaram à Galácia. Mais uma vez o apóstolo percorreu as cidades que lhe eram familiares e esteve nas comunidades que foram os primeiros frutos da sua sementeira. Sentiu grande alegria ao ver-se de novo entre eles, e igualmente grande foi a de seus amigos ao revê-lo. Aqueles rostos lhe eram familiares e suas saudações cordiais. Paulo pregava para fortalecer-lhes a fé, esforçando-se por aplacar a tempestade desencadeada pelos mensageiros de Jacó, tempestade que ameaçava propagar-se a Derbe, Listra e Antioquia da Psídia. O apóstolo viu novamente a mãe de Timóteo e na casa dela encontrou um novo discípulo de nome Caio, que levou em suas viagens a Antioquia e outras cidades mais remotas. Jornadeavam ora a pé, ora de carro, passando por Colossos, Leucida e Hierópolis, cidades dos gentios, mas de gentios sequiosos pela palavra da salvação. E Paulo dizia consigo: voltarei por este caminho para passar mais tempo com eles. Pois naquela ocasião não se podia demorar. Tinha pressa de chegar a Éfeso, a célebre cidade da deusa Diana. A lembrança daquela fonte de abominações excitou-lhe o desejo de conquistá-la. E como o general que pensa em seu imperador, Paulo tinha o grande desejo de conquistar aquela cidade para depositá-la aos pés de seu Senhor, o Messias.